Atenção especial para gestantes, idosos e crianças, médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e vamos começar mais um dia com as principais informações. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024, são 7 horas e 11 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Pode ouvir também agora pelo nosso aplicativo exclusivo, né, o nosso app da Folha FM, e também no comando aí para Alexa, ouvir a Folha FM, já vai colocar você aqui no canal ligado em 98,3. 7 horas e 12 minutos, Campos amanheceu com chuva nessa quinta-feira, depois de 2 dias quentes, chegamos a 36 graus na terça-feira. Ontem choveu à tarde, à noite, havia previsão de chegada de uma frente fria, ou pelo menos de chuva, e derrubando um pouco as temperaturas já para sexta-feira. Mas veio antecipado, veio no final da quarta-feira, no meio da tarde da quarta-feira, com chuva durante a noite e chuva para os próximos dias também. Hoje não deve ser diferente, tempo chuvoso durante o decorrer do dia. A máxima não deve passar de 25 graus. A mínima é de 20 graus. Essa amplitude climática que é chamada, né? Essa coisa que vai lá em 36 e volta para 25 de um dia para a noite, é bem complicada para a gente. Tem que estar com um sistema imunológico bem forte aí para aguentar essas variações climáticas que a gente tem vivido. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, a gente vai startar a série de entrevistas com os candidatos que concorrem à eleição na OAB Campos. Tem eleição em todas as subseções no Brasil e seccionais também, né, do Brasil inteiro. E as eleições na OAB, elas sempre chamam um pouco de atenção da população, principalmente se considerar o papel da ordem, né, o papel da ordem dos advogados do Brasil no que diz direito à defesa do Estado constitucional democrático de direito. A nossa democracia, o direito de se expressar, né, o direito de ir e vir, aquela coisa toda. Então, a OAB tem sempre muito papel, muito importante nesse contexto, se posiciona de forma sempre muito interessante, muito bacana. E a gente sempre fala que a democracia ela é construída a cada minuto, a cada respirada que a gente dá. Pode não ser o melhor dos processos de administração, mas seguramente dentre os que existem, o menos pior, talvez. Então, para a gente ter o nosso direito de fala, nosso direito de expressão e essa coisa toda, a gente precisa de não só
da população de forma geral, mas também de entidades como a OAB. E a gente começa essa série de entrevistas, nós achamos conveniente não fazer sorteio e oferecer e convidar todos os candidatos pela mesma ordem de inscrição na OAB-RJ, que é pela ordem alfabética. E pela ordem alfabética, então, hoje é dia da gente começar essa série de entrevistas conversando com o Cristiano Fagundes, advogado, candidato a presidente da OAB Campos, vem para conversar com a gente, vai fazer a apresentação da sua chapa, das suas propostas, vai falar sobre o papel da OAB na defesa da categoria. Tem a tal da prerrogativa, que é um embate, eu acho que eterno, né? Eterno, mas vamos ver, de repente, quem sabe, é possível encontrar uma solução para que se respeite, para que se obedeça, para que se cumpra o direito da prerrogativa dos advogados, né? Existe aqueles juízes que avançam um pouco mais na sua autoridade e acaba cometendo abuso de autoridade, a OAB tem que intervir também, então tem tudo isso e tem mais, tem desafios de avanços da tecnologia que vão, assim, cada vez mais sendo incrementados. Agora com a IA, com a inteligência artificial, está quase que, e aí a coisa vai se aperfeiçoando, está quase que impossível saber o que é humano, o que é inteligência artificial. Só para a gente rapidamente falar aqui, tem uma modelo francesa, e aí ela tem milhares de seguidores, que é inteligência artificial. Se ela falando que é uma inteligência artificial, boa parte dos seus seguidores não acreditam. Então, assim, tá muito complicado e vamos saber como é que é esse contexto todo. Tem aqueles advogados que já são mais experientes, que têm mais dificuldades a ter acesso a essa tecnologia. E, por fim, a gente vai saber também do Cristiano Fagundes, aí é um posicionamento dele com relação a esse embate entre o STF e o Congresso Nacional, já com um pacote sendo apreciado lá, anti-STF, chamado assim, anti-STF na pauta. Ontem, inclusive, um homem explodiu um carro e depois também morreu com uma bomba, e as informações são muito precárias ainda, mas ele teria também se explodido próximo àquela estátua da Justiça em frente à Suprema Corte, já que ele não conseguiu entrar no STF. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Cristiano, já vou trazer o seu bom dia. Rapidamente aqui, passar pelo jornal Folha da Manhã, que, como a gente sabe, habitualmente é veiculado, distribuído às quartas-feiras, mas por problemas técnicos que nós já falamos aqui ontem, só conseguiu ser rodado e distribuído hoje. Então, hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e já tem o resultado em suas mãos aí, hein? Aproveite. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No Jornal Folha da Manhã de hoje, então, no impresso, BR-101 ganha taxões e justiça proíbe protestos com interdição. Bloqueios instalados na saída do shopping Estrada geram reações que motivou novas medidas na rodovia. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã, os redutores foram instalados para reduzir impactos de bloqueios até a construção de um novo acesso. Na capa da Folha ainda, Educação de Campos faz processo seletivo para professor substituto. Ações para enfrentar período de chuvas é destaque também. Prevenção e emergência, Defesa Civil, com o Centro de Monitoramento, permite saber com antecedência as mudanças meteorológicas. Está aqui na capa da Folha.
LOA 2025 começa a ser debatida na Câmara, em audiência pública. Ainda, crime após festa. Suspeito de estupro de vulnerável foi preso na segunda-feira na Pecuária por agentes do DEAN. E hoje, gente, tem um caderno especial do show de fim de ano da Folha e a entrega do troféu Folha Seca 2024. Tá aqui na capa da Folha. Para fechar aqui as manchetes rapidamente, Ciro Rocha afirma que vota em Juninho Virgílio, presidência da Câmara. Essa entrevista foi na última terça-feira aqui no Folha no Ar. RJ não poderá usar verba da educação na segurança. É o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro não poderá usar a verba da educação para a segurança. A decisão é judicial e parece que tem ainda já um retroativo aí que vai ter que ser devolvido. TRF julga suposto caso de corrupção. Dama de Espadas, está aqui na página 3 do jornal Folha da Manhã, com relação a Quissamã, a suspeita de Fátima Pacheco vai ser julgada hoje. A expectativa é isso, tem que seja julgada hoje. 7h21 em Campos. Este é o jornal Folha da Manhã e o caderno hoje com os colunistas, com toda a equipe do jornal Folha da Manhã, vem trazendo aqui o caderno Você é o Nosso Show. Samba da noite inesquecível da Folha, fechando aí mais um ano do grupo Folha da Manhã de comunicação. Meu caro Cristiano Fagundes, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo a essa casa. Vamos falar um pouco de OAB, vamos falar um pouco aí da categoria, mas também de assuntos pertinentes aqui ao nosso dia a dia, à nossa população. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Folha, meu amigo Cláudio Nogueira. Que prazer retornar a esta casa que desenvolve esse papel tão importante e como você fala aí da questão de democracia, de poder se manifestar, que a OAB sempre se empenha em brigar por isso. Então, uma instituição que é voltada para a comunicação, esse aspecto democrático de convidar todos os colegas que estão aí disputando esta eleição da OAB, a gente precisa parabenizar esta iniciativa aqui desta casa. E eu fico muito honrado em poder estar aqui conversando com os ouvintes. A audiência que é maravilhosa, né, Cláudio? Obrigado. Você começou aí, eu já estava aqui olhando no meu WhatsApp, pessoal, tô ligado, estou aqui, hein? E a Chapa 12 está toda acompanhando. O pessoal está nessa energia, movimentando as redes e estamos aí. Cristiano, a gente quer te conhecer um pouco mais aqui pro extra categoria, né? E até mesmo a própria categoria. Tem muitos advogados espalhados aqui pela região toda. Aliás, Campos tem uma formação muito grande anual de profissionais, né? De bacharéis em direito, né? Muito grande, tem um número bem expressivo, com vários cursos aqui, com várias faculdades que promove esse curso. Cara, assim, eu me lembro aqui do Luiz Vicenza, que tem, né, uma categoria muito grande na formação desses profissionais. Também, entre outras faculdades. É a primeira vez que você vem candidato, você já foi presidente da OAB, fala um pouco sobre você e como é que está composta a sua chapa para além do cargo de vice. Isso aí. Então, Cláudio, é como você falou. Campos tem uma quantidade considerável de advogados por essa particularidade. Nós temos vários cursos de direito, né? Nós temos o Uniflu, nós temos a Universo, nós temos a Cândido Mendes, nós temos a Estácio, tem o Easy Senza, então são vários cursos, creio que não tenha esquecido de nenhum, né? Mas são diversos cursos de direito, então isso contribui para que a gente tenha vários colegas se formando. E na área do direito tem essa questão de ser submetido ao exame de ordem, né? Então, e ainda tem outra coisa, Campos, a nossa OAB, a 12ª subseção, ela
está relacionada aos colegas de Campos, São João da Barra, São Francisco, Italva e Cardoso Moreira. Então, é uma subseção, a 12ª, que tem essa representatividade. Nós temos vários colegas inscritos aqui, o que aumenta a nossa responsabilidade. A partir de janeiro, dá atenção, acolhimento a todos esses colegas. E, como você pediu, para eu me apresentar para o público em geral, então, advogo desde 2002, 2003, passei no primeiro exame de ordem, trabalho em 3 universidades no momento, autor de 24 livros, milito em diversas áreas do direito, na área trabalhista, no civil, consumidor, e tive o privilégio de representar nosso município, Campo dos Goytacazes, no ano de 2022, 2023 e este ano, em 2 universidades internacionais. Então, eu estive na Universidade Complutense de Madrid, pessoalmente, participando de um congresso de uma amplitude, de uma importância enorme, e também na Universidade de Burgos, que também fica na Espanha. Então, é uma forma de a gente levar o nome da nossa cidade, essa advocacia que é de muita qualidade. O advogado fluminense, o advogado aqui da nossa cidade, ele é respeitado no Brasil. Campos tem essa marca, Cláudio, de grandes profissionais. E eu tive esse privilégio de representar todos os colegas, e aí, de certa forma, do Brasil, quando a gente foi a essas universidades para falar do direito. Então, esse é um resumo, porque o currículo é muito extenso. Eu tenho um mestrado em gestão. Eu fiz um mestrado, 2 anos de gestão e planejamento. Acabei de fazer esse mestrado há coisa de 2 anos, então vou poder colocar agora em prática todo esse conhecimento. É um conhecimento técnico. Então não há de ser uma gestão assim, entre aspas, uma coisa doméstica. Assumir uma casa de uma grandiosidade, de uma responsabilidade perante a sociedade, perante os pares, mas trata-se de um colega que está aí, né? Um candidato, mas que tem uma formação também. Então, a gente percebe alguns erros de gestão por ter esse conhecimento. 2 anos fazendo mestrado, né, Cláudio? Estudando estatística. Então, vamos colocar tudo isso em prática. Então, em resumo, até para não ficar aquela coisa cansativa, porque já fui presidente da Academia Campista de Letras, movimentei a academia, a nossa academia não tinha Instagram, voltei o diálogo da Academia Campista com a Academia Brasileira. A academia estava sem publicar, e aí é um papel fundamental, Cláudio, da nossa academia, a questão da publicação. A nossa última revista, que a academia conseguiu publicar, ainda foi na gestão da nossa grande doutora Arlete, que é uma referência, e já deixo aqui um abraço também para todos os colegas da academia que estão aí apoiando, me incentivando, e nós voltamos. A minha gestão lá foi em 2022 e 2023, porque lá são 2 anos, e fizemos revista. E na nossa revista, Cláudio, poetas da Academia Brasileira de Letras, eu fiz o convite e mandaram artigos para serem publicados em nossa revista. Então, olha como que Campo dos Goytacazes... Você é poeta? Eu tenho alguns livros, a gente tenta, né? A gente se inspira aí no Vinícius de Moraes, legal, no Drummond, legal. na Cecília. E Campos, você sabe, Cláudio, que nós temos vários colegas. Campos é uma referência. Literatura nossa é muito boa. Uma terra que tem o José Cândido de Carvalho. Puxa. A gente aí já é um grande registro. Uma terra que tem o Elmar Martins, grande referência, grande escritor, um Geraldo Machado, outro grande intelectual. Então a gente tem muito orgulho. Tem muito orgulho. Essa cidade é uma cidade histórica. Só tem muita coisa. Alan Barcelos. Se for falar nome, a gente vai cometer aqui esse é o problema. Esse erro de enumerar é complicado. Então é isso. E você me perguntou sobre a minha trajetória, porque senão vai ficar cansativo. Eu tenho, precisa te falar do currículo, eu sou especialista em língua portuguesa, eu tenho uma pós em português que fiz na FAFIC. Então, o currículo ele é extenso, né? Presidente da academia, essa coisa toda. Já fui vice-presidente da casa. Fui vice-presidente da instituição da OAB no período de pandemia, meu amigo. Agora. Com o Cristiano Miller. Cristiano Miller era o presidente. Uma dobradinha de Cristiano e 2 vascaínos, sabe? 2 vascaínos vitoriosos.
Rapaz, isso é raridade. Não, tô brincando, desculpa. Mas aí, meu Raridade quando o Vasco. Cristiano, desculpa. Mas São é dois boa. cristianos, né? Na verdade, foram dois, E a sua chapa? É toda Como essa que trajetória, sabe, Cláudio? fique Já à de vontade. vivência dentro daquela casa. E olha, meu amigo, presidi aquela casa, né? Ser vice-presidente da casa, mas eu sempre tive um contato muito aberto com os colegas, ligam para mim, muito antes de OAB, de estar participando mais ativamente da OAB, mas é uma coisa muito bacana, os colegas se sentem muito à vontade comigo. Existe essa coisa do diálogo, de se sentir representado, tanto pelas colegas. As colegas, eu quando estava subindo aqui, eu até atrasei 2 minutinhos, porque eu já estava tirando uma dúvida de uma colega, uma questão específica sobre cálculo trabalhista, e ela precisando de um suporte. Então, já estava ali dando suporte, porque o prazo dela está acabando. Isso a gente faz há 20 anos. Né? Bom, e a nossa chapa? Agora é o momento que eu fico emocionado, porque falar dessa chapa 12, meu amigo, é uma chapa, olha, quando você convida para caminhar com você, doutora Leia Cristina, 40 anos de advocacia, uma profissional séria, e a doutora Leia, escritora, mestra também em planejamento e gestão, e aceita participar de um projeto deste. Quando você tem a doutora Laura Manhães, quando a gente tem a doutora Raquel Senra, doutor Afrânio Gualda, essa é uma diretoria que é histórica, né? Doutora Leia Paiva, doutora Raquel Senra, doutora Laura Manhães e Afrânio Gualda. Essa é a diretoria. E, Cláudio, é um conselho que a gente tem Antônio Carlos Filho, que é voltado para a área criminal, um grande nome. A gente tem o Carlos Alexandre Palmeira, Carlos Pires, que é respeitadíssimo dentro do direito constitucional. É uma pessoa até para ser convidada para vir aqui falar dessa questão, desse embate, porque aí é uma análise técnica. A gente tem uma Cláudia Márcia Longo, a doutora Deise Nascimento, Douglas Leonardi, Elisângela Manso, Emília, Robson Toledo, doutor Fauzi, que também é outro nome da advocacia trabalhista, doutor Gustavo Velasco, Ellen Carneiro, respeitadíssima, grande constitucionalista também, doutor Inês Benzi, que é uma colega também que tem muita experiência, uma colega que está todo dia na advocacia, um Jorge de Assis, que é um craque nessa questão dos direitos humanos, Júlio Cordeiro, que foi procurador do município, porque a gente tem que dar uma atenção também aos assessores técnicos que estão lá na procuradoria. Então eu estou com uma preocupação, eu tenho um compromisso, uma pauta com os nossos colegas advogados que desempenham esse papel de assessores técnicos na Procuradoria. Lucimere Estevão, a autoridade de Manguinhos, minha amiga, parceira, está comigo no conselho. Luiz Celso, que é fera nos direitos humanos. Doutora Mariluce, Maria Aparecida. Então, eu tenho muito orgulho de ter um Paulo Machado, que é fera na questão do direito empresarial. Rodrigo Peçanha de São João da Barra, porque foi uma outra preocupação que eu tive. O nosso conselho, Cláudio, eu convidei os colegas, porque se Campos representa Campos, São João da Barra, São Francisco, Italva e Cardoso, esses colegas têm de estar representados na nossa chapa. E o colega, o Rodrigo Peçanha, de São João da Barra, hoje tem visita. Eu saio daqui e já vou para São João da Barra, porque os colegas estão aguardando, eles querem adesivo para colocar em carro. Doutora Valéria Pereira, craque no direito do trabalho, Viviane Beirute, uma advogada aguerrida, Adriano Coutinho, uma amiga que é a Ilza Batista, Alberto Senra, que aí já vem representando a nova advocacia, e aí tem doutor Carlos Manhães, nós temos a doutora Danúbia, Carlos Fabrício, Carlos Vinícius, César Augusto Filho, Cíntia Amin, doutor Clécio, porque a lista ela é extensa, Cláudio, porque é uma exigência da OAB. Esse pessoal faz parte do conselho. Tem a diretoria. Quantos membros tem a diretoria? 58. Aí, para a gente concluir aqui, tem a Flávia Cunha, o doutor André Guedes, que ontem conseguiu o título de doutor, apresentou a tese ontem, eu fui lá dar um abraço no amigo, o doutor André Guedes, parceiro, Guilherme Fonseca, doutora Hélia Tavares, Igor Neres, João Paulo Cunha, Laísa
Guinoato, que é uma advogada que acabou de completar aí 4, 5 anos de carteira. Então eu preciso dessas pessoas também, desses colegas no conselho, porque eu preciso dar voz à jovem advocacia, que está se sentindo desprestigiada, esquecida. E quem está começando, Cláudio, precisa de um suporte maior, uma atenção maior. Então a gente colocou também representantes da nova advocacia, Leilza Azeredo, Leonardo Ventura, que já foi presidente da OAB Jovem, tem uma experiência enorme, vai poder contribuir muito na gestão. Doutor Matheus Chaves, que é representante de outra comarca que está com a gente, Mauro Xavier, doutora Maiara Nunes, Nayara Cordeiro. Então é uma doutora Cleita Lilian, craque, colega que trabalha em núcleo jurídico, que é uma coisa que a gente precisa conversar também. Doutora Priscila Amaral, e aí a gente está concluindo. A Raquel Mendes, temos também a doutora Rogéria Reni, que é outra fera, Ciles, o doutor Vinícius Rodrigues Seis. Então é um conselho muito bem escolhido, convidado. É claro que eu queria aqui ter mais uns 500 colegas juntos nesse conselho, mas aí, como você me perguntou, como é que funciona? E essa pergunta é muito boa, Cláudio, porque até os colegas, os que estão começando agora, eles não sabem. Ontem uma colega me perguntou: Cristiano, depois me explica como que ela viu lá, ela gostou. Porque no nosso Instagram, da nossa Chapa 12, que é Advocacia, né, Unida e Fortalecida, então eu já coloquei as propostas, já coloquei o nome dos conselheiros e como é que funciona. Então quem dita as regras é a OAB. E olha como é que funciona, Cláudio, já que eu estou, né, tendo a oportunidade de abrir esse projeto onde você ouvirá os outros colegas também, para quem eu já deixo aqui um abraço cordial para os demais colegas das chapas que estão caminhando de um outro lado. Mas quando acabar a eleição, Cláudio, quando chegar janeiro, que eu tomar posse, todos eles serão convidados para a nossa gestão. Acaba esse negócio. Isso é democrático, mas acabou a eleição, quero todos, porque a gente quer uma advocacia, como a chapa já diz, né? Uma advocacia unida e fortalecida. E aí, como é que funciona? A OAB ditou a seguinte regra: teve o edital para registro de chapa. Campo dos Goytacazes, como tem essa representatividade toda, nós temos de ter uma chapa com 58 pessoas. Tem subseção que o número é pequenininho, mas porque tem um número de inscritos também pequeno, então ela é proporcional. Agora, uma chapa com 58 nomes, eu tive a maior dificuldade. Por quê? Aí, uma dificuldade porque são muitas pessoas, né, Cristiano? Não. Dificuldade porque quando eu lancei meu nome, graças a Deus, mas Cláudio, é muito colega que queria estar comigo no conselho. Eu precisaria ter umas 500 vagas, mas eu expliquei para eles que existe um critério que é imposto, o número tem que ser paritário. Se eu quisesse ter uma chapa com 40 mulheres, não posso. Tem que ter 29 mulheres, 29 homens. Paritário. E dentro desse número aí de 58, a gente ainda tem de reservar pelo menos, aí é pelo menos, a gente pode ter mais, 30% para a questão voltada para a cota de etnia, que a nossa chapa passou o mínimo era 30%, nós temos acho que quase 50%, né? Então, está todo mundo representado, e aí os colegas entenderam. Olha, eu não posso te colocar porque eu não posso ter 40 mulheres, eu tenho que ter também as vagas. Então, é uma imposição. O mínimo é paritário, não pode ser diferente. Essa questão do gênero de mulher e homem, sim. Tem que ser 29 e 29. Perfeito. Entendeu? Gostaria que você avaliasse hoje a atual gestão do Felipe Stefan com o Carlos Alexandre. Entre erros e acertos, como que você avalia essa gestão dele? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar o que eu tenho escutado, porque eu estou ouvindo os colegas. Olha, sentiram muita falta de um congresso, porque são 3 anos de gestão. E aí não houve em Campos um congresso de 3 dias ou de 2 dias para discutir, porque o direito não para. Você, como um grande, né, entrevistador, jornalista, você lê aí o jornal, todo dia tem uma novidade. Então nós não tivemos um grande congresso, não tivemos um congresso em direito previdenciário, por exemplo. E Campos tem uma demanda enorme. Nós temos vários colegas que atuam no direito previdenciário e que têm que sair de Campos. Todo dia eu vejo,
Quando eu fui entrevistado segunda-feira, participei de um podcast, os colegas que estavam me entrevistando, eles são colegas advogados. Eles estavam me dizendo que estão indo para São Paulo, não sei se hoje ou amanhã, para participar de congresso lá. A colega que está no conselho, a doutora Priscila, foi participar de congresso no Rio. Os jovens, teve agora lá no Rio, um congresso da Jovem Advocacia. Aí eu fico triste. Porque é o que a gente falou, olha como que é contraditório. Uma cidade que tem diversos cursos de direito, e com grandes profissionais, grandes advogados, e não fez um congresso para discutir os temas atuais, como a questão... O direito do trabalho, eu fico triste. Por quê? Direito do trabalho está mudando toda hora tem uma decisão do Supremo voltada para a questão do direito do trabalho. Não tivemos um evento de direito do trabalho grande. Os colegas ficam me ligando, pedindo ajuda. Quando o processo chega à fase de execução, é uma situação muito complicada hoje no processo. Quando ele já chega, já ganhou, para poder o nosso ouvinte que não tem o conhecimento jurídico entender, mas ele quer levar para casa o que ele ganhou. Então chega a hora de executar o que ele ganhou na sentença, na decisão. E aí é um momento muito sensível do processo. E no trabalhista não é diferente. Não tivemos um apoio, não teve um curso. E os sistemas estão mudando. Na Justiça do Trabalho a gente usa um sistema para o processo eletrônico, na estadual é diferente. Então eles têm reclamado muito. Ontem uma colega mandou para mim, uma colega que está aí começando, ela falou: Cristiano, a questão do autismo é uma questão que hoje precisa ser debatida. Precisava ter um congresso para discutir essas questões que estão aí acontecendo, né? Como é que fica? Olha que pergunta que ela me mandou, doutora Rebeca. Cristiano, eu queria saber a questão de uma trabalhadora que precisa dedicar um tempo porque ela é uma mãe atípica. Ela tem algum direito? Então os colegas estão assim, precisando de um suporte aqui em Campos. Nossos colegas de São João da Barra, de São Francisco e tal, eles não podem ser lembrados apenas em época de eleição. Eu vou direto. Eu vivo em São Fidélis, não pertence à nossa subseção, porque eles têm uma subseção lá. Mas a minha é lá direto, os colegas me convidam para ir lá dar palestra. Toda vez que tem uma mudança. Então, eles reclamaram muito, estou ouvindo muito isso, dessa falta de oportunidade, de atualização, mas com eventos assim, consolidados, sabe, Cláudio? Estruturados, congresso bem feito, não tivemos num porte para trazer as pessoas para cá, né? Para que as pessoas até dos outros municípios e estados venham aqui, porque Campos, é o que a gente fala, o advogado fluminense, ele é de muita qualidade, é de muita projeção dentro deste país e fora deste país. Então, é uma reclamação. Teve agora uma inauguração que os colegas ficam mandando mensagem. Cristiano, a gente tem a sala da OAB aqui dentro da Justiça Federal, aqui no centro, aqui perto da Catedral. Aí agora, Cristiano, há poucos dias da eleição, Cristiano, inaugurar uma casa da advocacia, fazer uma obra assim, mas há dias da eleição, Cristiano. Aí eu fico numa situação, porque eu fico naquela questão de não querer muito, né? É uma situação muito delicada você falar de uma gestão de um colega, mas os colegas reclamaram muito. E os colegas que têm alguma dificuldade para deambular, reclamaram porque não tem acessibilidade. Essa casa nova, quando você chega lá, é só escada, porque ela não é no térreo. Então, tem essa questão. Ontem mesmo, quando eu participava de uma sabatina com um grupo pelo qual eu tenho muito carinho, que é o GAGE, né? E um colega, até que tem outra chapa, um representante da outra chapa falando, olha, eu estou com problema para andar. E, de fato, eu encontrei no fórum essa semana, a gente não consegue chegar lá. E aí eu te pergunto, eu que tenho um mestrado em gestão, a gente tem conhecimento, né, de gestão, tinha que ter chamado, Cláudio. Não é assim que faz, não. O gestor, quando você é gestor de uma classe, você não está sendo gestor da sua empresa.
é diferente. Então é um erro que, assim, que pra gente que tem conhecimento técnico, é um erro que é primário, é um erro grosseiro. Você tem que chamar todo mundo. Se eu sou o presidente de uma instituição e a gente está com a oportunidade, está com dinheiro e tem que usar esse dinheiro, porque a nossa é outra coisa que a gente tem que brigar muito, a nossa anuidade, ela é muito alta do estado do Rio, e isso tem que ser visto, e só fala quando chega a época de eleição, não depende de Campos, mas tem que discutir isso. E aí o que acontece? Os colegas não foram ouvidos para saber qual era a necessidade maior, qual era hoje a necessidade real. E aí investir nisso, entendeu? Os colegas de Guarulhos, em Guarulhos você tem delegacia, em Guarulhos você tem um monte de coisa. Aí sabe o que acontece, Cláudio? O advogado, a advogada de Guarulhos, quando ele precisa atender, ele não tem o escritório, por uma questão de toda a despesa, e a gente tem que dar esse suporte, ele tem que se deslocar de lá para vir aqui. Então não seria o momento de dar uma atenção a esses colegas que estão aí em lugares mais afastados aqui e que precisam atender, aí o cliente quer de lá. Então, assim, com o conhecimento que eu tenho de gestão, eu penso que você tem que convidar os colegas para ouvir qual é a necessidade maior e investir nisso. A gente reclama tanto. Você quer ver uma coisa, Cláudio? Quando foi feita a lei da reforma trabalhista, todos nós reclamamos, porque foi feita uma lei assim, aquela coisa da urgência, não chamaram os sindicatos, não convidaram a sociedade. E você está falando de uma lei trabalhista, então os empregados tinham que ser convidados, representados pelos seus sindicatos, os empregadores também. Então, eu vejo a minha casa praticando o mesmo erro, que todo mundo critica. Os atores envolvidos, eles precisam ser ouvidos. A gente tem que dar voz, o colega tem que dizer qual é a necessidade dele. E, lamentavelmente, é unânime, isso não aconteceu. Então foi feita uma obra, mas que, né, os colegas não foram ouvidos quanto àquilo. E é uma coisa que a gente não vai fazer. A gente quer ouvir os colegas, saber qual é a necessidade e trabalhar em cima dessas necessidades. Você consegue ver algum acerto? Um acerto da gestão. Não teve nada grande trabalhista, previdenciário não teve, cálculo não teve. Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso falar sobre algumas propostas da nossa gestão? Vamos falar sobre isso. Posso. São 7h47, a gente faz o seguinte, então. Eu quero saber, evidente, já em algumas... Você já tocou num assunto que eu quero muito falar sobre ele, que são esses canais digitais desagregados que o sistema jurídico usa. E a gente pode fazer o seguinte, vamos falar sobre esses canais então, e aí na sequência a gente já começa a falar sobre suas propostas. O sistema jurídico hoje, eles não são unificados. Não. Você tem, vê lá, pelo menos 3 canais, isso para quem está em um... Se você tiver cliente em outro estado, que não o Rio, aí você passa de 3, de 4, de 5 canais. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, o PJE, Processo Judicial Eletrônico, ele tem ali processos judiciais estadual, eleitoral e trabalhista. Aí vem o DCP, que é o TJ do Rio, Tribunal de Justiça do Rio. E vem o EPROC. Sim, que a gente usa muito na federal. Que é da federal, e tem alguns processos estaduais também ali. De que forma a OAB Campos pode facilitar a vida desses seus advogados com essa questão? É um ponto que é sensível. Eu que milito no cível e milito na trabalhista, aí quando eu vou para o trabalhista, quando a gente coloca uma PA, é o processo PJE. Aí, olha, quando eu quero fazer menção a uma folha, eu vou fazer um recurso. Aí eu quero criticar a sentença. Aí eu tenho que dizer, a sentença ID 07F não sei o quê. Quando eu estou na estadual, e na estadual eu ainda tenho um link que é processo eletrônico e ainda tem o processo judicial eletrônico. Aí, dependendo do ano do processo, eu vou abrir por esse aqui, eu vou abrir por aquele lá. Aí já é folha. Folhas 82/83. E isso é só para dificultar. Então, é contraditório. Isso tem que ser uniforme, isso tem que ser uniformizado. Você vê essa diversidade
Então isso não é bom. Isso aí, quando a gente fala de inclusão, mas cadê a inclusão? Cadê facilitar? E no mundo que está digital, você fez a abertura falando da inteligência artificial que está sendo utilizada. Nós sabemos disso, né? Então, isto e é cansativo. Os colegas reclamam. E o sistema que não funciona, Cláudio. Então, olha, no início dessa semana, estava lá a doutora Viviane Beirute nos nossos grupos, todo mundo falando, gente, vocês estão conseguindo hoje acessar? Tá lá, e a gente tem prazo, aí você fica naquela insegurança, depois tem que pegar uma certidão de que naquele dia teve esse problema para poder interpor o recurso no outro dia e provar que não perdeu o prazo. Então isso aí, quando chega a advocacia, a gente trabalha com conflito de interesses, uma pessoa que procura um advogado porque é uma questão de guarda de um filho, é uma questão de medicamento, e nós somos seres humanos. Por mais que a gente seja técnico, eu já trabalhei em sindicato trabalhador rural, meu amigo. Você sabe o que você atender aquele trabalhador, corte de cana, e que eu ia para lá, sentava do lado dele, e quando eu pedia para assinar a procuração, não sabia escrever, ainda é uma realidade. É uma coisa que eu quero fazer, porque a gente quer promover uma OAB que brigue pelos interesses da categoria. Eu digo que essa é a nossa é a função principal. É a atividade fim. Mas a gente quer desenvolver algumas atividades também de meio. E quero precisa resgatar. Quando eu estava na presidência da Academia Campista, eu dialoguei com várias instituições sérias dessa cidade, como Amigos do Rim. Eu emprestava casa para eles, para a presidenta lá fazer os eventos dela. E várias outras instituições. Abri academia para as escolas públicas, para irem visitar a academia, porque tudo vai começar pela educação. E eu tenho essa consciência, né? Então a gente muda o mundo quando se investe em educação, né? Eu venho de uma família que é muito simples. Se eu não tivesse tido essa preocupação, eu não teria conseguido fazer um curso superior. Porque eu sei que fazer um curso superior no nosso país é muito difícil. Se tem uma coisa que me deixa triste, Cláudio, é quando uma pessoa, um amigo, fala assim comigo, um trabalhador que eu estou atendendo, só é professor, né? Falei, também. Eu tinha tanta vontade de fazer um curso, aí curso de Direito, de Medicina. E, Cláudio, quando eu escuto isso, que aquela pessoa não pode fazer um curso superior, que ela quer estudar, e não estuda porque não tem dinheiro. Isso é uma coisa que me deixa assim, mas mexe, né? Porque eu que venho de família, minha mãe era de casa, era trabalhador, minha mãe não teve uma grande formação, meu pai construtor, meu pai pedreiro. Então eu sei o que é quando eu vejo o advogado que está começando, Cláudio. Ele fala das dificuldades, eu me vejo ali. Quando eu comecei a advogar em 2002, meu amigo, sala alugada, dividindo a sala com meu amigo, com Robson Toledo, pagando aluguel. E hoje está até, porque como tem essa questão de vários prédios, mas naquela época o aluguel era alto, para quem estava começando. Então, Cristiano, ele sabe o que é você começar traçando, meu amigo, os primeiros passos. A gente vem de uma origem. E eu falo isso como incentivo para os meus colegas. Eu falo muito nas aulas. Nós temos uma ministra no TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, é o órgão de cúpula. A doutora Adelaide, ela foi empregada doméstica, Cláudio. Tem um depoimento dela, eu assisti faz tempo no Globo Repórter, que ela dizia que ela trabalhava em 2 casas, meu amigo, para poder pagar o curso dela de Direito. Então, eu sei, e eu ainda agradeço muito a Deus todo dia, porque eu ainda moro aqui em Campos. Então, por toda a diversidade que eu tive que trabalhar muito. Eu dou aula desde 14 anos, para poder pagar meu curso, ajudar em casa. E aí, quando eu entro numa sala de aula, Cláudio, que eu vejo aquele aluno meu que vem de outro município, acaba a aula, eu às vezes fico lá na frente. Ontem eu estava saindo ontem foi quarta-feira, eu tive a sabatina, né? O colega Jefferson participou, que é o representante, a doutora Mariana não pôde participar ontem da sabatina, por questões de agenda. E quando eu saio da universidade 10 horas, vários alunos na calçada aguardando o ônibus chegar, porque vão para Conceição, vão para São Fidélis. Aí eu te pergunto, olha só,
Então eu que achava, né, que era difícil fazer um curso de direito, pagando faculdade, tendo que ajudar em casa, comprar livro. Quando eu olho a dificuldade deste aluno, e aí aumenta muito a minha responsabilidade. Eu tenho de dar, Cláudio, a melhor aula que eu posso. Porque meu aluno, ele vem de um dia de trabalho. Ele chega ali cansado. Então quando ele chega e se senta, e tem um clima, um ventilador, um ar-condicionado, eu tenho de dar a melhor aula para esse aluno. Eu tenho que trazê-lo para a minha aula, meu amigo. Porque ele ainda vai sair dali, ele vai pegar 2 horas de viagem. No outro dia ele tem que acordar 5 horas para ir trabalhar. Então, esse aspecto de humanidade, de acolhimento, graças a Deus, isso é da gente. Porque eu tive isso em casa. Então, uma família simples, mas que teve sempre essa preocupação de respeito à pessoa que tem mais idade, respeito aos colegas. Então, graças a Deus, os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de ter, assim, o acesso à educação, mas eles tiveram essa preocupação de deixar a maior herança que eles podem deixar para os filhos, que é a educação. Então, é um registro que fica aqui porque a gente quer fazer essa gestão agasalhando esses colegas, porque eu sei muito bem, meu amigo, o que é começar uma advocacia. E você começar do zero, porque você não vem de um escritório, de uma família, você não encontrar um escritório já estruturado, você ter de fazer a sua trajetória colocando tijolinho a tijolinho. Mas a nossa gestão, a nossa chapa, a nossa diretoria são pessoas assim, né? Sensíveis, humanas, e vamos fazer uma gestão que vai ser histórica. Perfeito. Cristiano, vou precisar fazer um intervalo rápido, a gente volta a seguir. Tem outras pautas aqui importantes, como essa questão do papel da OAB na defesa da categoria, a prerrogativa. Vamos falar mais sobre o avanço dessa inteligência artificial, desses. Acho que, pelo que eu conversei com vários advogados também, é uma demanda grande em termos de avanço de tecnologia. Esse sistema que a gente falou agora aqui, que não é unificado, da justiça, é muito, muito, muito complicado. Dificulta muito a vida do cidadão. E eu vou rapidamente para o intervalo, a gente volta a seguir com este Folha no Ar, ouvindo aqui nessa série de entrevistas com os candidatos à OAB Campos, 12ª subseção. Hoje o Cristiano Fagundes com a gente, chapa 12. São 7h57, pausa rápida no Folha no Ar. A gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem.